chegando agora direto de Brasília com a repercussão política do que acontece no litoral de São Paulo, né, Cláudio? Bom dia para você. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Brasil. Cláudio. Bom dia. Olha, o que chamou a atenção mesmo dos meios políticos foi alguma coincidência e também uma mudança de atitude. E a atitude, de uma maneira geral, das autoridades nesse desastre que ocorreu no litoral de São Paulo, né? O que a gente assistiu ontem, por exemplo, foi, digamos assim, um momento civilidade dos políticos brasileiros, quando vimos o presidente da República se unir ao principal adversário, que é o governador de São Paulo. Hoje, certamente, no meio político não há ninguém que ameace mais o poder o poder petista na presidência da República do que Tarcísio Gomes de Freitas, que é o governador de São Paulo, e até pela condição do cargo, e eles, na verdade, se despiram dessas conveniências, dessas questões partidárias para se concentrar em soluções para essa tragédia, né? Porque o que se busca mesmo, o que se espera das autoridades é que se comportem de maneira responsável e não apenas finjam que se importam, né? Mas que, de fato, promovam todas as medidas que sejam necessárias, não apenas para mitigar o sofrimento de agora, mas evitar que ele se repita no futuro. Mudou de atitude, por exemplo, o presidente Lula. O presidente Lula, ele, nos seus 2 primeiros governos, ele fugia de tragédias como o diabo foge da cruz. Dizia-se, os seus assessores me diziam na época, naquela ocasião, todo mundo estranhava, né? Tinha um desastre qualquer, o Lula não dava as caras, não tinha jeito, ele não se aproximava sequer, né? Houve aquele desastre, por exemplo, em São Paulo, né? O desastre da queda do avião no aeroporto de Congonhas, um avião da TAM, e foi uma coisa assim que chocou todo mundo, etc. O Lula nunca pôs os pés no local. Foi a única autoridade naquela ocasião que nunca se aproximou sequer dali. Nunca foi lá depositar uma coroa de flores, nada, zero. Eu me lembro que naquela ocasião a primeira autoridade a pôr os pés ali, aparecer e tal, enfim, verificar e ver de que maneira podia agir para mitigar o problema foi José Serra, o tucano José Serra, que esteve lá, e inúmeros outros políticos, né, para, de alguma maneira, manifestar solidariedade, preocupação, etc. O Lula não, ele simplesmente não pôs os pés, e teve um detalhe também um tanto quanto curioso. Ele levou quase 2 anos para receber uma comissão de representantes das famílias das vítimas daquele desastre do voo 3054 da TAM, ou Latam, lá no aeroporto de Congonhas. Também em janeiro de 2010, o início do último ano de mandato, do segundo mandato do presidente Lula, aconteceu um desastre muito semelhante a esse que atingiu a população do litoral de São Paulo. Esse desastre aconteceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Houve um deslizamento de terra, muitas pousadas e residências e instalações e tudo mais foram soterradas. Só no primeiro dia de desastre foram contados 53 mortos naquela ocasião. E o presidente Lula, naquele dia, ou naqueles dias, ele estava, como está hoje, no litoral da Bahia, passando ali as festas de Réveillon, começo do ano, aquele feriadão de começo de ano, etc. e tal. E ele não se abalou. As pessoas morrendo, o desastre estabelecendo, o país estabelecido, o país chocado, e o Lula carregando um isopor na cabeça. Lembro dessa cena? Uma cena lamentável, né? De total alheamento, de total descaso em relação às vítimas. Eu me lembro que eu cobrei isso de alguns dos ministros e assessores mais próximos do Lula naquela ocasião, e eles botavam a culpa na então primeira-dama. Enfim, nunca se sabe se isso é verdade, mas o fato é que eles diziam que ela convenceu o presidente da República que ele não podia associar a sua imagem a algo tão negativo, a uma coisa ruim, etc. e tal, e por essa razão ele simplesmente não se aproximava de qualquer tipo de tragédia. Este ano ele mudou de atitude, o que é muito bom, né? Uma mudança que mostrou sensibilidade, mostrou
responsabilidade política e responsabilidade de gestor público, de líder político mesmo, né? Fez bem o presidente da República de comparecer ontem e sobrevoar o litoral de São Paulo para ver a dimensão dos estragos. De alguma maneira, eu acho que também é positivo o fato de que o governo de São Paulo está entregue a alguém que, além de ser um gestor público, um gestor bastante experimentado e já posto à prova em diversas ocasiões, muito elogiado pela conduta como ministro da Infraestrutura, quis Deus que essa pessoa seja hoje o governador de São Paulo. Então, as soluções que São Paulo necessita para este momento estão, na verdade, dependem da pessoa certa, né, de alguma maneira. Imagine se fosse um gestor inexperiente, desses que ficam somente culpando os antecessores pelas coisas que acontecem, etc. Não, o que São Paulo precisa é de alguém que toque o barco, né? Que alguém que vire o jogo, que recupere, alguém que promova, realize obras que evitem coisas dessa natureza. E a gente percebe a diferença na atitude de um gestor público que tem esse olhar, né, nas palavras do próprio governador de São Paulo. A tarefa não será fácil, ele mesmo diz, mas é uma tarefa que ele tem já claramente definida na sua cabeça. O que tem a ser feito, o governador de São Paulo parece já saber mesmo com toda a segurança. Vamos ouvir o que ele diz. Realmente, assim, o cenário é de desastre, então nós temos processos erosivos, muito deslizamento. Tem trechos que você não enxerga mais a rodovia desapareceu, simplesmente ela desapareceu. Então é um trabalho de fato de reconstrução que vai envolver uma geotecnia muito pesada, construção de muro de arrimo, de cortina tirantada, recomposição dos aterros, recomposição de pavimento. A estimativa que eu faço é de uma recuperação que vai levar muitos meses. Não é uma recuperação simples, não. Estamos em contato com as concessionárias de energia e de telefonia para restabelecer a rede de energia e também para construir antenas para fazer a ligação telefônica. Porque que acontece? Existem pessoas que estão em segurança, mas a gente não se consegue, os familiares não têm notícia, porque não tem energia, as pessoas não conseguem carregar celular, está sem antena. Então houve uma interrupção das comunicações. Bom, a gente vê mesmo que o governador tem a noção exata dos problemas que as chuvas causaram e o que precisa ser feito. Tem dinheiro, tem tinta na caneta e tem experiência, como já demonstrou como ministro da Infraestrutura. Tomara que dê tudo certo. Enfim, as autoridades, de uma maneira geral, se comportaram bem, ou têm se comportado bem até agora, incluindo os prefeitos dos municípios atingidos.